De volta com a Educadora Entrevista, hoje falando com a Associação Síndrome do Amor da cidade de Ribeirão Preto. Estou aqui com a Marília Castelo Branco, fundadora da associação, Noemi Lang, psicóloga, e a Estela Querido, fonoaudióloga. Marília, obrigado pela presença. A gente que agradece a oportunidade de estar falando com vocês, contando do nosso trabalho de amor lá em Ribeirão Preto, que já está em todos os lugares. Noemi, obrigado pela presença. Eu sou Noemi. Isso, obrigado pela presença. Eu trabalho como voluntária na associação há 2 anos, Marília, acho que 2 anos já. Perfeito. Com os atendimentos psicológicos. Maravilha. Estela, que é fonoaudióloga, hoje no Dia da Fono, obrigado pela presença aqui no programa. Eu que agradeço, e principalmente nesse dia, né? Sem dúvida, sem dúvida. Marília, vamos falar um pouquinho a respeito da associação, qual é a finalidade da associação, para quem não conhece, e como é que ela foi fundada? Bom, a Associação Síndrome do Amor é um grupo de apoio a famílias de crianças que nascem ou adquirem síndromes severas, raras e bastante graves, Ela nasceu um pouco antes de nascer oficialmente, quando nasceu Thales, meu filho, em Ribeirão Preto, que foi esperado, ele foi um filho temporão, porque eu me casei muito jovem, já tinha filhos adultos, me casei novamente e tive esse bebê, que foi muito esperado e, enfim, nada foi detectado na gravidez, mas quando ele nasceu, ele tinha um problema grave no coração e acabou sendo diagnosticada uma síndrome chamada Síndrome de Edwards, que é uma síndrome grave, pouco conhecida pelos médicos. E essa experiência com o meu filho, eu que era uma pessoa que quase não conhecia doenças assim graves, porque eu vim de uma família com uma longevidade muito grande, enfim, me fez perceber que quando nasce uma criança especial, o foco de todo mundo vai para essa criança, porque ela precisa de cuidados muito diferentes do que uma criança chamada normal. Mas, ao mesmo tempo, em torno dela, existe uma família que tá talvez até mais doente do que ela, porque o choque da família, ao saber que o seu filho tem uma doença com uma expectativa de vida curta e que muitas vezes não tem cura, toda essa família se desestrutura, mas ao mesmo tempo essa criança precisa muito do equilíbrio dessa família para poder ter qualidade de vida, independente do tempo que ela vai ter, Então, lá em 2004, quando nasceu o Thales, muito antes de eu imaginar esse movimento, estava começando a rede social Orkut, A gente até recebia convites ainda para participar, e eu recebi um convite do meu irmão bem nesse momento em que o Thales havia nascido e a gente estava buscando o diagnóstico. Eu estava meio maluca assim e muito deprimida com a situação que eu estava vivendo, E um dia o Thales estava no hospital, que ele ficava muito tempo em UTI, eu estava sozinha em casa e fui tentar me ocupar, porque minha cabeça girava em torno desse grande problema que eu estava vivendo. E fui para o Orkut ver o que era aquilo e descobri que tinha alguns lugares onde as pessoas tinham interesses comuns. E eu pensei, assim, de uma forma bastante egoísta, naquela época eu não tinha muita disposição até de ajudar muita gente, eu queria ajudar meu filho, Pensei, não, de repente eu acho aqui alguém que tem um filho igual ao meu e que possa dizer para esses médicos que o meu filho pode viver mais de 30 dias, Então, abri uma comunidade lá chamada Pais de Crianças Especiais, com o seguinte recado: olha, eu tenho um filho, ele tem a síndrome de Edwards, ele tem 4 meses, e eu gostaria de encontrar famílias que me ajudassem a cuidar do meu filho. Ao contrário do que eu pensava, porque eu me sentia a única no mundo com aquele problema, foram aparecendo muitas pessoas ali. E aquele lugar se tornou um local de convivência de pessoas que viviam uma situação que não era comum, para todo mundo, mas que acabavam se encontrando ali e desabafando e contando vitórias e contando, às vezes, coisas bastante tristes, mas, enfim, abriu um canal de pessoas que precisavam muito falar
e não tinham aonde. Virou uma grande terapia de grupo online. Exatamente, mas isso lá em 2004, né? Bom, a comunidade então cresceu muito rápido. Chegou um momento que ela tinha 2.000 membros no Brasil inteiro, já fora do Brasil. E chegou uma mãe na comunidade e pediu para que a gente ajudasse a ela a conseguir uma válvula para o coração de uma criança. E aí eu entrei em parafuso, assim, porque a gente conseguia dar um apoio humano ali, né? Crianças viravam estrelinha, como a gente chama lá na associação, e as mães ali se juntavam e a gente conseguia recuperar essa mãe, enfim. Mas a gente não conseguia ajudar de forma tão... Era muito virtual, né? A gente não conseguia ajudar de uma forma tão material, assim. E aí eu coloquei um desabafo lá, que a gente tinha 2.000 pessoas ali, né? Via que era um universo muito grande, né? Hoje o censo de 2010 deu 13 milhões de pessoas com deficiência grave no Brasil e que a gente precisava, de alguma forma, de não conseguir ajudar de forma tão pontual, mas esse universo mesmo de pessoas. Ali havia muitas mães, algumas advogadas, algumas pedagogas, enfim, de todas as profissões e ocupações. E aí uma mãe advogada falou, olha, vamos então, que tal a gente pegar esse movimento e oficializar, né? Montar uma associação mesmo, onde a gente possa atuar de maneira mais forte, nas leis ou, enfim, em grupos maiores. Então, foi quando a gente fundou a associação. Síndrome do Amor, porque quando eu tive uma convivência de 1 ano e 5 meses com o Thales, e no início, quando falam para você que seu filho tem uma síndrome, que ele é sindrômico, você tem vontade de matar todo mundo. Porque é uma palavra que você fica ouvindo, e você tenta dizer que seu filho não é uma síndrome, ele é uma pessoa, né? Mas a gente vai buscar, né? O que é isso? Né? O que é síndrome? Então, quando você vai no dicionário, você vê que é um conjunto de sintomas e sinais, né, que identificam uma doença, configuram uma doença. E essa minha convivência com o Thales, né, que foi uma história de amor, né, muito grande, porque eu costumo dizer que eu me apaixonei por ele, né, para poder viver a intensidade da paixão, que nada mais é do que você viver o dia, né, e o momento com muita intensidade. Então, eu acabei escrevendo uma história, né, mesmo que foi uma terapia para mim, que eu chamei de Síndrome do Amor, porque tudo aquilo era um conjunto de sintomas e sinais do amor incondicional, né? Então, fundamos a associação, eu fiquei esperando completar todo aquele tempo para ser isso, para ser aquilo, para conseguir aquilo e tal, mas as coisas aconteceram muito rápido. Um dia eu contei a minha história, assim, que nem era um projeto ainda, mas para um empresário, amigo, cliente, que acabou contando para outro, e eu fui para uma reunião no Rotary Club Sul, em Ribeirão Preto. Contei ainda que não era só uma vontade, né, de ajudar essas pessoas, e um empresário se sentiu tocado com a minha história, e eu saí de uma reunião de 15 minutos com uma casa para montar a sede da associação. E assim a gente conseguiu materializar, né, o sonho, e foi quando eu, sim, inicialmente fiz o primeiro convite, né, para montar a diretoria e tal, que foi a Estela, que foi fono do meu filho, que foi uma das primeiras pessoas que eu conheci na área de saúde que, de fato, conseguia compreender, né, as necessidades do meu filho, que apesar dele não poder muita coisa, dele ter limitações na deglutição e tal, ele tinha ter prazeres, sentir sabores, enfim. Então, o nosso grupo, ele não tem esse caráter técnico, né? O nosso objetivo é humano. Então, nós não tratamos direto as crianças, mas tratamos as famílias, informamos, formamos, capacitamos, apoiamos, orientamos, para que ela possa enxergar nessa oportunidade, né? Nesse evento da vida dela, uma oportunidade principalmente de transformação de valores, né? O que é perfeito e extremamente necessário, né? Quando a gente vê essa questão, inclusive, da demanda nos dias atuais. Você pode participar com perguntas pelo 3662-6002 ou pelo MSN tveducador@hotmail.com. A gente vai para um intervalo rapidíssimo, na sequência, terceiro bloco aqui do Educador em Entrevista.